Tem alguma cicatriz pelo corpo, de uma cirurgia, seja ela qual for, ou de uma queimadura, de um tombo na infância, ou as espinhas deixaram marcas? Vamos entender mais sobre essa questão da cicatrização, o que interfere ou não? Comigo a dermatologista Juliana Morano. Oi, Juliana, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mônica, tudo bem? Obrigada por ter vindo, viu? Agradeço. A cicatrização é algo assim que mexe muito com as pessoas, não é? Porque às vezes a cicatriz não fica muito bem. Sim, a cicatrização é muito individual. Tem pessoas que têm uma cicatrização excelente e outras já possuem os queloides, as cicatrizes hipertróficas, que são os temas que a gente vai abordar aqui hoje. Então, a pessoa que já tem aquela cicatrização ruim, mais alta, mais grosseira, sempre procura ajuda na tentativa de melhorar esse incômodo estético. E é o que a gente vai saber aqui hoje. Claro que você pode participar dessa conversa, né? Comigo aqui e com a doutora Juliana pelo 99897.000. E ela preparou o material para a gente entender como é que é esse processo da cicatrização. Vamos lá? Vamos lá para a gente poder explicar para você que está acompanhando o Manhã Total sobre essa questão das cicatrizes. Vamos lá, eu vou pedir ao pessoal que... Aqui é uma cicatriz. Uma cicatriz hipertrófica. Isso, obrigada. Então, assim, o ombro, esses lugares de alta tensão, ombro, joelho, cotovelo, são os lugares mais propícios a ter essa cicatrização hipertrófica. Você percebe que ela ultrapassa os limites do corte inicial. Provavelmente tirou alguma pinta, fez uma cirurgia, provavelmente de uma lesão menor, só que ao cicatrizar, ela ficou mais espessada, mais elevada, com a cor mais intensa. Então, essa é denominada cicatriz hipertrófica. E isso é por conta do organismo mesmo? Do organismo. Normalmente, os negros, os orientais, são as pessoas mais predispostas a fazer cicatrização hipertrófica. Não quer dizer que uma pessoa loirinha, mais clara, não possa ter. Mas, normalmente, é meio que uma predisposição individual mesmo. Vamos passar para a próxima imagem. Então, essa é um tipo de cicatriz. E essa aqui? Essa é uma cicatrização pós-cirúrgica, que é uma cicatrização mais ou menos normal. A única alteração que a gente vê é que ela já respeita a linha inicial, ela está um pouquinho mais elevada. Aqui no centro você vê já um espessamento. É difícil, Mônica, a gente ver aquela pessoa que tem aquela cicatrização perfeita, bonitinha. Isso é raridade, mas essa aqui já é uma cicatrização tendendo ao normal, porém com o centro um pouco mais espessado. Vamos para o próximo tipo de cicatriz, vamos lá? Olha, essa aqui, eu posso arriscar, é um pouquinho o queloide que vocês costumam dizer? O queloide, acho que a gente vai mostrar ainda uma figura de um queloide. O queloide, ele é mais bizarro. Então, ele foge da linha original. Essa ainda continua sendo a cicatriz hipertrófica, que é onde vocês vejam que está mais elevado e está mais vermelhinho. E nesse caso aqui, ela pode ir clareando com o tempo? Pode sim. Nós vamos abordar depois no segundo bloco os tratamentos, o que pode ser feito. Então, tá bom. Então, esse é um pouquinho do queloide, né? Isso. O queloide também, a questão é do organismo? Também do organismo e das áreas anatômicas. Tá, vamos passar para a próxima imagem aqui com a doutora Juliana. Essa é uma queimadura? Sim. As queimaduras também são cicatrizes que incomodam bastante, porque é difícil, né? A queimadura, então, assim, ela pode evoluir com uma atrofia, que é uma pele mais fina, mais avermelhada, ou com uma hipertrofia e um queloide também. Então, normalmente, o que caracteriza a cicatriz da queimadura é o tom, né? Ela fica um tom diferente do tom da pele. No caso, essa queimadura de mão, por exemplo, pode ter sido óleo, alguma coisa assim. No caso, quando queima, qual que é o principal cuidado que a gente tem que ter? O principal cuidado, Mônica, e aos telespectadores, é a lavagem. Acabou de queimar, joga bastante água em temperatura normal, tendendo um pouquinho a frio, lavar com sabonete e fechar, né? Embalar... Fechar com uma gaze, proteger, pano, proteção, justamente, porque as pessoas têm mania de querer colocar colgate, colocar outras coisas, e isso pode levar a uma infecção. Então, isso eu até já gostaria de abordar, que o principal cuidado que a gente tem que ter com uma cicatriz, com uma queimadura, é justamente para não infeccionar, porque isso também, no futuro, leva a um efeito inestético. Tá. Olha só, a gente tem uma pergunta aqui. Mônica, eu gostaria de perguntar para a doutora Juliana. Eu tenho 3 meses, eu fiz uma cirurgia de vesícula. Eu gostaria de fazer... Opa, ela não fez a pergunta? Desculpa. Fez uma cirurgia de vesícula, só que as cicatrizes me parece que ficaram... Ela não completou. Vou fazer o seguinte...
porque eu não tenho tempo de ler as perguntas aqui. Então, minha amiga, por favor, me manda o que aconteceu com as suas cicatrizes para poder explicar direitinho para a doutora Juliana, tá bom? Bom, a gente tem aqui da queimadura, a gente vai passar para a acne. A acne deixa marca, doutora Juliana? Deixa, porque a acne é uma condição inflamatória. Quando a acne é um grau mais leve, grau 1, grau 2, que são os cravinhos, tudo bem, ela desaparece, você trata numa boa. Agora, quando a acne é mais intensa, mais interna, que é o grau 3 ou 4, que dão aqueles cistos, aí ela pode evoluir com cicatrizes. Então, essas são as cicatrizes de acne que são de difícil tratamento e que incomoda muito os adolescentes. Então, assim, é uma questão que eu acho que vale a pena a gente abordar. Sim. A gente vai falar sobre a questão do tratamento. Vamos para a próxima agora? A gente tem as 4 fases da cicatrização para a gente entender o processo. Como é que funciona isso, Juliana? Então, assim, você tem uma injúria no tecido, um corte, ou você fez a cirurgia e normalmente acabou de ter aquela injúria, vai fazer a formação do coágulo para começar todo o processo da cicatrização. Então, ele começa com a formação do coágulo e aí, em segunda fase, já começa a ativação do celular, que são os macrófagos, que são as células que vão produzir fibroblastos, os colágeno, né? Então, a terceira fase, a segunda e a terceira fase, é a fase que mais demora, leva em torno de 2 semanas até 4, 6 meses, que é onde vai ter a ativação do colágeno. E aqui é a fase de remodelação, que é uma pele totalmente cicatrizada, com colágenos, fibroblastos já trabalharam aí. Então, todo esse processo demora em torno de 6 meses. Olha. Por isso que para você falar assim, hoje minha cicatriz chegou nesse ponto, você tem que aguardar mais ou menos 6 meses para falar que é o processo final. E a gente vai falar daqui a pouquinho, eu vou fazer uma pausa com a doutora Juliana, que ela volta daqui a pouquinho, justamente para saber, nesse processo, quais são os cuidados que a gente tem e também os tratamentos. E aqui tem mais perguntas chegando para a doutora Juliana, já já ela volta conosco. Obrigada, viu, Juliana? Vou te pedir para você ficar ali na nossa salinha, já já a gente volta com a doutora Juliana. A gente volta a falar sobre a questão das cicatrizes, sejam de cirurgia, sejam de um acidente, enfim, essas marcas, né, que a gente tem ao longo da vida, vamos dizer assim. Eu estou aqui com a dermatologista Juliana Morano. Juliana, obrigada mais uma vez, viu? Deixa eu vir com as perguntas aqui da turma. O Marcelo de Araxá quer saber o seguinte, ele tem uma ferida de varizes e ela fecha, mas a cicatriz fica muito fina e se abre. O que ele pode fazer nesse caso? Normalmente, essas feridas de varizes são úlceras que são provocadas pela má circulação naquele local. Então, a primeira iniciativa que ele deve ter é de manter o local protegido para não pousar insetos, contaminação. Exatamente. E normalmente procurar um cirurgião vascular, um angiologista, mas normalmente realmente ela é mais fina pela má circulação, pela má nutrição do tecido. Então, procurar deixar mais hidratada, com olhinho. Normalmente a gente recomenda o Dersane, o óleo de girassol, o óleo de canola, que ele hidrata e ajuda a fortalecer essa pele. E é importante, então, procurar um profissional, né, Juliana? Eu tenho aqui a nossa amiga, deixe-me ver, a Lina. Ela mandou foto de uma cicatriz, eu vou te mostrar. Ela falou que foi de uma cirurgia de mama há 2 anos. Dê para você conferir aí? Sim. Né? E ela quer saber o que ela pode fazer, porque pelo que ela contou, que é frustrante demais, a autoestima dela está embaixo. Sim, essa cicatriz que ela mostrou, ela é um misto de uma cicatriz atrófica, ou seja, tem um tecido retraído, tem uma parte mais fina e no meio tem uma cicatriz hipertrófica. Então, é um caso em que ela tem que combinar os tratamentos, procurar realmente um dermatologista para estimular o colágeno na parte que está mais retraída, às vezes com laser, e no centro procurar injetar um corticoide, fazer alguma aplicação para afinar e tentar nivelar. A gente ressalta que é muito difícil voltar à pele ao que era normal durante um tratamento de uma cicatriz. O que a gente procura é tentar deixar o mais estético possível. E existem tratamentos? Existem. Você falou do laser, o que mais que a gente tem hoje? Sim. Então, nessas cicatrizes atróficas, como a da cicatriz de acne, que eu mostrei, que elas têm os buraquinhos, Isso. a gente faz o laser ablativo na tentativa de estimular o colágeno, fazer uma nova epiderma, nova derme e deixar ela mais nivelada. Entendi. Na cicatriz mais grossa, mais elevada, mais abaulada, a gente pode fazer a injeção de corticoide, que você injeta o produto lá dentro para tentar afinar.
Voltando na cicatriz de acne, o microagulhamento também, que você passa o roller na tentativa de estimular o colágeno. Existem as fitas de silicone que são usadas no pós-cirúrgico, então, principalmente nos cirurgiões plásticos, quando faz faz cirurgia para redução de mama, você já entra com essa fita de silicone para tentar melhorar o aspecto da cicatriz. Eu tenho aqui a Maria Cristina, do Jardim Triângulo, Uberaba. Maria Cristina, um abraço para você. O que fazer para não ter queloide? Né? Isso é possível ou não? A primeira coisa é conversar com o seu cirurgião, com o seu dermatologista e já ver todo o histórico de cicatriz anterior. Então, assim, eu já tirei uma pinta e já não ficou legal, então evitar cirurgias nos lugares que eu comentei que já tem mais predisposição, principalmente essa região external, ombro, lóbulo de orelha, questão de brinco, que eu esqueci de comentar, mas é muito comum a pessoa colocar piercing, brinco e ficar com queloide nessa região, porque é uma região que tem mais predisposição. Mas assim, o principal cuidado, às vezes, é evitar numa pessoa que já tem predisposição e, se não puder evitar, se for inevitável, assim que começar a ter esses cuidados para não infectar, usar um bom cicatrizante no pós-cirúrgico imediato. Tem todo um cuidado, Todo né? cuidado. E principal, Mônica, também que assim, que é importantíssimo frisar, é não tomar sol naquela cicatriz. Então, as pessoas às vezes fazem cirurgia, vão para a praia, esquecem de passar o protetor solar e isso... Não é recomendado. Não é né? recomendado. Deixa eu trazer mais uma pergunta. A Renata perguntou se estria é cicatriz? Sim, aí seria o tipo de uma cicatriz atrófica. E aí tem um tratamento, mas vai depender muito também da largura, cor, Sim, não é? aí a gente tem que abordar Estudar. um tema depois só Com para dizer, certeza. porque tem todas as particularidades. A gente vai marcar, então, porque é uma dúvida comum que chega. Mônica, meu nome é Simone, tenho filhos o meu filho deu umas manchas que parecem espinhas. Quando seca, coça e fica uma ferida. E as manchas avermelhadas ficam muito feias. Tem tratamento para isso? Também é um tipo de cicatriz, porque tem espinha, né? Sim, sim. Normalmente se usa, não sei a idade do filho, né? Mas ela assim, não colocou. para quando está pigmentada, quando está mais com a alteração do pigmento, a gente usa os ácidos, peelings que podem ser feitos. Aí vai depender da avaliação, né, da lesão. Tem uma outra amiga nossa, a Lidinalva, querendo saber sobre o queloide. O queloide tem tratamento? Tem tratamento. A principal indicação do tratamento do queloide é a remoção cirúrgica. Então, às vezes, você tem um queloide, você pode fazer uma nova cirurgia para reconstruir para retirar. O grande problema é que tem muita recidiva, então você tira, volta. Tira, volta aquele queloide. Então, hoje tem uma modalidade de tratamento que você faz a cirurgia e logo após, no mesmo ato cirúrgico ou no dia seguinte, você pode fazer a infiltração de corticoide ou pode fazer a beta-terapia, que é uma radioterapia local. É muito novo, mas que estão tendo melhores resultados que só a cirurgia. Lembra que eu fiz a pergunta de uma amiga nossa que falou que fez cirurgia de vesícula há 3 meses? Ela mandou aqui pra gente, ela não mandou o nome, mas olha como ficaram. Tá embaçada, mas dá pra doutora Juliana, ficou como se fosse queloide também, não é? Ficou uma cicatriz hipertrófica. Então, no caso dessa foto, a gente vê a linha da cicatriz mais elevada, como aquelas que eu mostrei ali. Então, assim, você pode usar, às vezes, corticoides oclusivos, que são fitinhas de corticoides em cima da lesão para afinar. E pode, nesse caso, a infiltração de corticoide pode abaixar. Ela vai continuar existindo, mas não vai ficar tão alta. Tem que procurar o dermato para ele poder fazer a indicação, né? Melhor. Estilo de vida, idade, cor da pele, tudo isso pode influenciar no processo? Sim, então essa questão. Estilo de vida, usar o protetor solar, evitar a exposição solar. Questão racial, né? Então, negros e orientais são mais predispostos. E os hábitos. Então, às vezes a pessoa faz uma cirurgia, vai para academia, puxa peso, e aí não pode. O ponto pode romper, e aí fica uma cicatrização. Agora, nessa época de temperatura mais baixa, cicatriz pode doer, pode coçar? Pode sempre. Então, assim, nessa fase que eu mostrei daquelas figuras, que são as fases de cicatrização, a segunda e a terceira fase que eu falei, que duram mais ou menos 2 meses a 6 meses, que é quando está formando o novo colágeno, nessa fase você pode sentir muita coceira, depois você fala, fiz uma cirurgia e está coçando. Então, isso é normal, porque está ocorrendo uma nova cicatrização. Foi muito legal a Juliana trazer para a gente aqui todas essas informações sobre cicatriz, a cicatrização, o que a gente deve fazer, os cuidados, quando procurar
um especialista, né? Muito obrigada, viu, Juliana? Eu que agradeço, Volte obrigada sempre. a todos. E depois a gente vai trazer o tema estrias, Sim, tá bom? vamos sim. Juliana Morano, dermatologista aqui com a gente. Obrigada, boa semana, tá?